A paz, irmãs. Estamos na leitura do livro Vendo Cristo no Novo Testamento, por Stephen Kahl. Volume 1, Mateus, Marcos, Lucas, João, Atos. Edições Tesouro Aberto, Belo Horizonte, Brasil, 2023. Hoje vamos ler o capítulo 1, Vendo Cristo como Nosso Rei. Tópico 4, o Batismo do Rei. Páginas 18 e 19. O batismo de João Batista era de arrependimento. Ele veio e pregou, abre aspas, arrependam-se, mudem seu modo de pensar, mudem radicalmente, caminhem em direção oposta. O caminho no qual vocês estão andando é inteiramente errado. Vocês são muito religiosos, possuem o templo, o sacrifício, o sacerdócio, a sinagoga, o Antigo Testamento, os 5 livros de Moisés, a Torá. Vocês têm os profetas e os salmos. Vocês parecem ser muito religiosos e parecem estar fazendo todas as coisas de modo correto, mas não estão. Por quê? Portanto, arrependam-se, mudem de direção. Vocês estão em direção completamente oposta a Deus. Por quê? Porque o reino dos céus é chegado. O rei está vindo. A religiosidade não vai ajudá-los. Vocês necessitam arrepender-se da religiosidade. E, ao mesmo tempo, arrepender-se da não religiosidade, porque o rei está vindo. Fecha aspas. Isso é arrependimento. Aqui vemos o próprio rei vindo para ser batizado, embora não tivesse nada do que se arrepender, porque ele e o Pai são um e ele sempre agradou ao Pai. No entanto, ao apresentar-se à nação, aceitou o batismo de João. Ele ofereceu a si mesmo como um sacrifício pelos pecados da nação e do mundo. É assim que ele se apresenta. Ele é o rei de amor. Ele deu a si mesmo como sacrifício por nós. Essa é a sua credencial, essa é a sua qualificação. Essa é a prova de que ele é o rei. Sua realeza não é provada pela ostentação e pela pompa, mas por um sacrifício. Quando desceu às águas para ser batizado por João Batista, Jesus identificou-se com o mundo pecaminoso, oferecendo a si mesmo como um sacrifício. Quando ele saiu das águas, o Espírito Santo desceu sobre ele, abre aspas, como uma pomba, fecha aspas, mas não somente desceu sobre ele, mas habitou nele. A pomba representa a oferta dos pobres. Como os pobres não tinham recursos para oferecer novilhos ou cordeiros, tudo o que poderiam oferecer era uma pomba. E aqui nós vemos que o nosso Senhor Jesus ofereceu a si mesmo sem mancha nenhuma para Deus, como uma pomba, a oferta dos pobres. É esse o modo pelo qual ele apresenta a si mesmo como rei. Logo após, ele foi conduzido pelo Espírito Santo ao deserto para ser tentado pelo inimigo por 40 dias e 40 noites. Lá ele venceu o inimigo. No jardim do Éden, com todas as circunstâncias favoráveis, o primeiro homem, Adão, caiu diante do tentador. Mas agora, na pior das circunstâncias do deserto, após ter jejuado por 40 dias e 40 noites, o Senhor Jesus venceu. Exatamente da mesma maneira, o rei Davi foi apresentado à nação de Israel. A primeira vez em que foi apresentado foi quando matou Golias, e por ter feito isso, todos ficaram sabendo que ele era um rei. Aqui, nosso Senhor Jesus, sendo tentado no deserto por aquele longo período, venceu o inimigo. O inimigo nada pôde fazer a ele, pois não tinha nenhum lugar em sua vida. A vitória de nosso Senhor Jesus sobre o inimigo provou ao mundo que ele é o rei. Acabamos aqui, irmãs, o tópico 4.